E vou dizer que assim, me sinto muito feliz de estar recebendo o senhor aqui. O professor é autor do livro Cultura e Prática dos Direitos Fundamentais, publicado pela editora Lumen Juris. Ele é coordenador e tem um grupo de pesquisa na área, mas eu faço questão de ler o currículo do professor. Ele é advogado, mestre em instituições jurídicas e políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em filosofia do direito e da política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pô, também as duas são a federal, né? E atualmente ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro que eu mencionei agora, que eu fico muito feliz de estar mencionando, porque me identifico muito e espero que a nossa conversa, né, e essa interferência do colega tenha servido de pano de fundo para o que o professor vai falar. A palestra do professor hoje é Cultura e Prática dos Direitos Fundamentais, que é o tema do livro. Sejam muito bem-vindos. Estamos passando o livro de presença e o certificado entregue no final. Temos algumas obras para sorteio, então vou fazer depois para vocês. Professor, eu vou passar o microfone, então, lhe agradecendo e dizendo que eu sou uma fã, e agora falando publicamente, eu recebi um convite para ir para o Equador, e se isso mesmo se oficializar, eu espero que o professor Alcibiades tenha agenda, porque uma universidade no Equador, pelo professor Ivan, vai organizar um evento do Seminário Estado de Direito, em homenagem ao que a gente faz no Brasil e que vai ser implementado lá no Equador também com as universidades de lá. E eu, pela identificação com o trabalho do professor e até pelo grupo de pesquisa, eu acredito que a pessoa mais, que tenha mais proximidade, que mais eu possa desenvolver um trabalho e que a gente realmente assim possa tá mostrando e vendo as contribuições de lá e trazendo para cá, enfim, eu acho que a gente vai ter muito para aprender com eles e também divulgar o que está acontecendo, né? Interagindo. Obrigada, professor, com a palavra, então, seja bem-vindo. Bom, muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença, estou muito contente de estar aqui, muito feliz, muito honrado. E assim, enfim, embora seja um bate-papo, né, sobre o assunto, eu me sinto assim com muita responsabilidade para falar desse assunto, e talvez tenha gente aqui até com mais conhecimento de causa do que eu sobre o tema, mas especialmente eu nesse início gostaria de agradecer a Carmela Gruni, que é a nossa querida anfitriã, junto com a Livraria Saraiva, e dizer, Carmela, que tudo que você disse a meu respeito são palavras bondosas, né, de uma pessoa com sensibilidade, né, para tratar das coisas importantes para o ser humano, como são os relacionamentos, como são os livros, como é a cultura, enfim, como é a vida. Então, meu sincero agradecimento pelo teu convite, pela oportunidade. Bom, estou vendo algumas pessoas conhecidas, outras nem tanto, que eu espero conhecer agora à noite. De fato, preparei algumas palavras para dizer sobre o assunto dos direitos humanos, né? Eu sou, de fato, uma pessoa que trabalha com a universidade, com a academia, né? E nesse âmbito eu tenho me interessado um pouco por até bastante, eu diria, por essa discussão dos direitos humanos, né? Me acompanha aqui hoje também já vi alguns alunos da URGS, e como eu tenho referido para esses alunos, né, esse tema dos direitos humanos é um tema, eu acho que cada vez mais importante, mais fundamental, é um tema muito na ordem do dia, como todos dizem, como todos nós sabemos, devido à violência que existe, que graça no mundo. E ainda assim, com tudo que se estuda, né, sobre os direitos humanos, a gente tem muitas dúvidas sobre o que seja essa expressão.
confesso humildemente para vocês que talvez eu, mais do que ensinar qualquer coisa, que eu não tenho essa pretensão, né, talvez eu possa aprender junto com vocês algumas coisas sobre o tema dos direitos humanos. Mas, indo ao que eu organizei para dizer a vocês, então, esse tema do momento, né, dos direitos humanos, eu creio que a gente possa começar. Eu coloquei um título até, sabe, para falar para vocês um pouquinho sobre esse assunto, né, que eu estou chamando assim de algumas reflexões sobre os direitos humanos na modernidade e na pós-modernidade, né. Eu parto um pouco da ideia de que existe um mundo moderno que está aí, não é, no qual estão acontecendo todas essas coisas boas e ruins para os homens, né? E que existe quase que também um mundo que alguns autores denominam de pós-modernidade, que é um pouco assim uma situação não tão organizada ou tão racional como aquela proposta no mundo moderno, mas uma certa fragmentação das instituições, um certo pluralismo da identidade cultural das pessoas, uma pluralidade muito grande de se ver o mundo, né, pelo desenvolvimento científico, tecnológico, biológico, enfim, tantas coisas, que há um pouco assim um certo caos, uma certa dificuldade do próprio ser humano se entender esse mundo pós-moderno. Então, organizando a minha exposição assim um pouquinho, sem querer ser acadêmico, né, uma das primeiras coisas que eu quero colocar para vocês assim é um pouco a ideia de que direitos humanos eu vejo como um fenômeno moderno, do mundo moderno, uma preocupação com o homem no âmbito do mundo moderno. Não quer dizer, né, não quer dizer que por direitos humanos, direitos do homem até, ou questões de justiça, né, a humanidade já não venha discutindo sobre isso desde os gregos, desde os romanos, na Idade Média, né, eu acho que sempre passou para a humanidade uma preocupação com o homem e com a justiça. Agora, o fenômeno em si, específico, direitos humanos, eu creio que nós podemos situar no âmbito do mundo moderno. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de fazer referência para vocês é justamente a ideia de que, de certa forma, no mundo moderno, né, aquilo que tem muito a ver assim, com um ponto de delimitação sobre